Olá, estamos no Farofa Cast, no nosso episódio de número 2 da segunda temporada. O Fabs agora ele é uma entidade que vai surgir de vez em quando na nossa tela. E estamos na segunda temporada de uma primeira temporada que já teve uma régua muito alta, teve episódio muito bom. E a gente teve a parceria da Zumi Produções, que é o estúdio que eu tô hoje, e também da Voa Delivery, que torna as entregas da sua operação mais baratas e mais eficientes. Aqui, tô até, assim, nervosa, porque hoje vou bater papo com um amigo. A gente trabalhou junto no ano passado e um pouquinho esse ano, e nos conhecemos, trocamos muita ideia. Acho que o massa da gente trabalhar no empreendedorismo é conseguir se conectar com outros empreendedores que têm uma visão empreendedora muito parecida com a nossa. A gente vai falar com um cara que é empreendedor serial, tem algumas já operações dessa marca, que é o Panela Nossa, e hoje eu tenho o orgulho de trazer para a mesa um parceiro de negócio que é o Herbert. Bem-vindo, Herbert. Obrigado. Prazer estar aqui com você, a gente que se conheceu no Farofa. Verdade, né? verdade. Se eu tô aqui é por causa do Farofa, que eu conheci o teu trabalho, enfim. E a gente fez uma parceria bem legal aí e espero que perdure por muito tempo. Tem que fazer esse corte, ó, tudo graças ao Farofa, né? E aí a primeira pergunta que eu quero te fazer, assim, ó, fora do que a gente combinou, é tu pensar qual é a receita de farofa da tua vida, assim, porque para nós farofa é uma parada brasileira, sim, afetiva, nós comemos farofa, tem farofa no Panela Nossa também. Todo dia. E aí, assim, quando tu pensa na tua farofa, qual é a tua farofa preferida que tu lembra, assim? Cara, por coincidência, umas 3 semanas atrás, a gente foi fazer um churrasquinho em casa, eu e a minha esposa, e aí, vamos fazer uma farofa, vamos. Daí ela picou um alho, assim, fez uma farofa de alho, e aí eu falei, cara, uma das melhores farofas que eu já comi. Então, que massa! Acho que essa ficou na memória ali desse dia de que foi mais recente. Farofa de YouTube, sabe? A farofa do YouTube. Sim? Como fazer farofa. E aí apareceu pra ela fez e ficou a farofa da... Cara, te livrasse, hein? Essa, assim, Herbert, sempre brinco com o Pedro, porque a primeira temporada, acho que foram 12 episódios, de 12, 10 falava farofa de banana, e eu nunca comi farofa de banana. Então, hoje tu tá sendo mais do que meu parceiro, tu tá sendo friends, porque tu não trouxe à tona esse bullying que o Pedro faz comigo. E o pessoal gosta aqui da tal da farofa de banana. Sim, né? a gente fez o episódio anterior também, farofa de banana. Então, de novo, o Pedro fazendo bullying comigo. E o do último episódio, ainda o cara deu um mistério por cima, que ele não falou, tipo, não, é parará. Com banana aí. Com banana. Eu tocando o Brasil e tudo mais. Não, a gente tem que ter pelo menos umas 3 vezes na semana no cardápio ali das unidades farofa de banana, porque a galera pede a tal da farofa de banana. A minha farofa é a farofa que a minha mãe faz, que também vai alho, cebola, frita, farinha de mandioca, ovo cozido e bacon. Legal. Eu adoro ovo cozido na farofa, eu cato o ovo na farofa. A famosa farofa de ovos, né? Bem isso aí. Farofa. E aí, tá, beleza, falamos. Acho que primeiro de tudo, eu queria que tu contasse pra gente da onde que surgiu o empreendedorismo na gastronomia na tua vida, para daí a gente fazer meio cronológico mesmo, até a gente chegar no Panela Nossa, porque quem tá aí, que tá acompanhando o episódio de hoje, teve todo um processo para chegar até o formato atual. Sim. Então, eu queria que tu contasse pra gente um pouco óbvio, eu já sei, porque a gente trocou muita ideia, mas que tu trouxesse assim, cara, eu trabalho em outra área, chamei meu pai pra Xincha e conta pra gente como é que foi isso. Na verdade, eu sou de São Paulo, natural de São Paulo, moro aqui desde 2005. Vim pra cá com os meus pais, enfim. Mas 2005 já naturalizou, já morei, né? Moro mais tempo aqui do que eu vivi em São Paulo. Então tá bom. Eu sou meio manezinho já. Nessa vinda pra cá, fiz faculdade, mas não quis seguir ali a profissão. Qual que era? Faculdade de Direito. Tá, mas traz uma bagagem, né? Ajuda, não? Ajuda. No meio do caminho, por acidente, eu comecei, que era uma brincadeira, que era música. Trabalhei com música há mais de 10 anos. Que ali, sem saber, eu já estava empreendendo, né? Porque daí eu tive uma equipe comigo. Nesse tempo todo aí, a gente chegou a ter 10 pessoas na equipe. Caramba! Então, sem entender, meio que aprendendo na paulada ali, eu fui entender depois, mais pra frente, que, ali eu tava empreendendo já. Conhecimento empírico da parada. Porque você acaba vendendo você mesmo, enfim. E nessa trajetória, já com alguns anos de música, eu
Falei, cara, eu preciso fazer alguma outra coisa porque eu sei que isso aqui não é tão palpável quanto eu queria, quando eu gostaria que fosse, né? Ou eu amo isso, mas eu quero ter um negócio Eu amo que isso, me mas gere isso tem data renda. pra acabar, né? Porque eu vou ficar velho e não vou conseguir mais. Mas... Que nada, tá? O Roberto Carlos aí. Não, Tocando. Tem bastante gente mais velha aí, mas não era o meu caso. E eu também, a gente já fica saturado da noite e tal. É um negócio meio... É bonito pra quem vê de fora, mas pra quem tá dentro é bem suave. Pra vida real, toda noite ou finais de semana comprometido Você abre mão de muita coisa, enfim. E eu pensei, cara, vou aproveitar esse bom momento e vou prospectar alguma outra coisa paralelo a isso para que lá na frente eu tenha uma segunda opção, né? É o famoso quem tem um não tem nada e quem tem dois tem um, né? Uhum. E aí, nesse meio tempo, em 2020, me surgiu a oportunidade de montar uma cafeteria, que foi o Café Pé da Serra, aqui em Palhoça. Montei a cafeteria, 40 dias depois bateu a pandemia. E ali eu descobri o desafio de empreender real. Porque a pandemia parou com os meus 2 negócios, né? Com a música e com a cafeteria que eu tinha. Tipo, eu agora tenho 2 fontes de renda. Não tem nenhuma. Não tenho nenhuma. Tá. Bom, enfim, a música parou 100% e ali eu tomei uma... O Pé da Serra, pra quem não sabe, ainda existe, né? Tá. Ainda existe. Ele é no Brasil Atacadista do Aririu, né? Isso, tá. Ali da... Daí tu tocou aquela operação tu montou. Sim, eu montei aquela operação. A gente inaugurou junto com o supermercado ali em 2020. Bom, fiquei na operação, a música parou, eu tomei a decisão de não retornar mais, porque se vocês lembram, na época da pandemia ficava aquela, né? Semana que vem volta, daí não volta. Mais 15 dias de lockdown e tal, decidi que eu não ia mais retornar com a música, ia focar nisso, eu já tinha outro projeto de abrir outras cafeterias na época. Tanto que no final de 2020, em meio não o ápice da pandemia, mas ali rolando muito forte ainda, eu decidi fazer o Pé da Serra lá da Brava, em Itajaí, dentro do Brasil Atacadista também. Que ali eu tomei para mim, cara, que isso aqui vai acabar um dia e vamos embora. Abri e foi lá na de Itajaí da Brava, que a gente tinha um espaço um pouco maior, até porque aqui a do Aririu é um quiosque, a gente tinha um espaço um pouquinho maior. E a gente, vamos colocar um bifezinho, o pessoal começou a pedir almoço, vamos colocar um buffet pequeno aqui, coisa tímida. Um carrinho de buffet, assim, pra gente agregar isso na operação. E o almoço, pra nossa surpresa, foi tomando corpo lá e foi ficando pequeno. E tu foi entendendo o que era esse negócio também. E eu fui entendendo também, assim como a própria cafeteria, eu fui entendendo, o meu pai também que tá comigo, a gente teve negócios... Que é teu parceirão, né? Sim, é meu braço... direita e esquerda. Uhum. E aí a gente, em São Paulo, eu ainda adolescente ali, meu pai foi empreendedor também, tinha uma empresa em São Paulo, uma distribuidora de congelados, e apareceu um negócio para ele, ele comprou um quiosque no shopping, era um dos clientes dele lá em São Paulo. Então a gente já vinha, já não era tão cru o negócio na cabeça. E aí, quando a gente partiu pro almoço ali, era algo realmente novo, fui começando a entender até que surgiu a oportunidade de comprar um restaurante que já existia ali na praça de alimentação aqui do Aririu, onde já havia o café. E aí a gente comprou o restaurante. O restaurante praticamente falido, assim, o cara pegou a pandemia, ele não era da cidade, ele não superou a pandemia. E pelo que eu me lembro, ele era um cardápio nichado também, né? Sim. Era um cardápio étnico, assim, então não era muito fácil, né? Não era plural, né? Não era plural, teve a pandemia, então juntou vários fatores fez com que ele não quisesse mais a operação. E a gente pegou a operação defasada, assim, sem movimento. Uhum. E ali a gente começou a construir a história do zero, assim, com a ajuda de... Pé da Serra. Pé da Serra. Saímos dali, ficamos ali, dali pintou a oportunidade de abrir aqui a do Sertão, né, a unidade do Sertão do Maruim aqui, do ladinho da onde a gente está, e agora o Nova Palhoça. E aí a gente... Mas aí no meio do caminho teve uma mudança. Não tira a minha parte dessa história. No meio do caminho a gente acabou vendendo o café, que foi a nossa primeira unidade, que a gente encarou mesmo a questão de restaurante, né? A gente não tinha mais interesse em tocar a operação de cafeteria. E ficamos... E aí eu comecei a pensar numa nova marca. Até porque é bem diferente. Apesar de, é restaurante café. Não é a mesma coisa de operação, Não, é bem diferente. É bem diferente. Eu, particularmente, gostei bastante da operação de restaurante. Fui aprendendo ali no decorrer
da caminhada, né? Aprendendo e errando e aprendendo. Uhum. E hoje eu gosto bastante, tinha trabalhado com a cafeteria também, mas eu gosto dessa Do área corre, do corre do buffet. restaurante. É meio loucura, assim, é meio insano. Uhum. A cozinha é hostil, cara. É hostil. Ou você ama ou você hostil odeia. e insalubre às vezes também, né? É hostil. Uhum. Mas é bom, é legal. É bacana você entregar um serviço e receber um elogio. E é legal, é bacana. Eu acho... Nossa, dá pra falar muitas coisas. Acho que pra completar a história, acho que falar sobre essa mudança de marca, né? Porque aí que a nossa história se conectou um pouco, porque o Herbert, a gente fez contato, trocou uma ideia. E isso é muito legal, é importante que eu destaque, porque muito empreendedor, ele começa de um jeito e ele demora a ter a consciência de que, cara, eu preciso ajeitar minha marca, ou eu preciso pensar de uma forma mais profissional porque o meu negócio tá crescendo, ou cara, meu nome é genérico, não dá de eu proteger a minha marca. Sim. Então, foi legal que a gente teve esse papo e o Herbert confiou em mim e a gente fez um projeto para mudar não só a marca, mas o nome, né? Sim. Um nome que tivesse mais relação com aquilo que tu tava a fim de fazer, porque tu falou assim, Pé da Serra, minha comida nem tem essa característica de serra, né? A gente quis usar um nome que já tínhamos, né? Que foi ali... Tu tocou o barco, né? Toquei o barco. Fui, acho que como a grande maioria. No início, ali em 2020, antes de abrir a cafeteria, eu cheguei a fazer prospecção de franquias e tal. Na época, cheguei a falar com a Cacau Show, fui até selecionado entre eles ali para na região abrir uma. Cheguei a ter conversa com outras cafeterias aqui da cidade também já de nome para tentar trazer a marca para lá. Uhum. Então eu cheguei a fazer um estudo, né? Uhum. Da onde eu estava entrando ali para tentar entrar com de repente, alguma marca já consolidada. Que o caminho já vem mais aberto, exatamente, assim, né? Da trilha. Que muito já vem aberto ali. E na época eu optei por não, assim, cara, acho que eu vou tocar o barco sozinho, mesmo não tendo a experiência. E por que não daí? Assim, quando tu pensou isso, não, eu prefiro tomar minhas decisões? Não. Sim. E é caro também, né, abrir uma franquia. Exato, são vários fatores. O primeiro deles foi que era caro, eu não enxerguei ali viabilidade, né, nas que eu conversei. Uhum. Não que não tenha, mas para mim naquele momento não fazia sentido. E porque eu ia ficar preso. E eu acho que depois que eu entendi quem realmente eu era nesse caminho todo de vida, eu preciso ser livre, cara. Eu preciso fazer o que eu fiz. Não, acho que esse nome não funciona mais. Vou montar, vou investir e montar a minha marca, entendeu? Ali, de repente, se eu tivesse com isso na mão, eu ia estar fidelizado àquilo, ia ter que seguir aquilo até o final. E isso não me agrada muito. E aí meio que tu ia ter que se encolher pra caber numa coisa que também não era mais tu não te identificava mais, né? Exatamente. E aí, até pra galera saber, a gente fez um estudo muito bacana, porque quando a alimentação, ela tem uma barreira de entrada muito pequena. Então, tem nome de tudo que tu pode imaginar existe. E nem todos estão protegidos, mas ainda assim estão sendo utilizados. Então, teve um trabalho extenso, vai e volta, conversa, troca ideia, faz reunião, faz brainstorm de um nome. Aí a gente queria que tivesse uma conexão afetiva, de casa, de família, de panela, de comida caseira, sem dizer comida caseira, né? Tipo, não precisa ser literal. E aí chegamos no Panela Nossa. E aí a gente foi pro desenvolvimento da marca. Sim. E até eu queria chamar a atenção, Herbert, porque, assim, uma das coisas que eu lembro bem de uma conversa que a gente teve lá no começo, eu vou mudar a fachada, eu tô investindo, tô fazendo uma identidade visual meio que padrão para as unidades e tal, e tu falou uma coisa que não necessariamente como eu vou falar, não parafraseando, mas assim, cara, não é porque a nossa comida é barata que o ambiente não vai ser bom. Sim. Isso é muito fantástico. Porque a gente está num momento em que as pessoas se preocupam com a limpeza, com a aparência do lugar, né? E não quer dizer que o cara tá indo ali casualmente almoçar num buffet que ele não é um cara que tem grana. Casualmente ele tá almoçando ali num ambiente mais barato. E é corajoso também tu investir na aparência e tal, sem o medo de afastar, né? Um público que é mais pop, assim. Queria que tu comentasse um pouco sobre isso. O que eu entendi nesse decorrer aí de caminhada foi que isso aconteceu lá na cafeteria. Eu lembro que quando eu fui montar o quiosque ali, com o pessoal da Refrisul, inclusive, que praticamente todas as unidades a gente fez junto, quando eu desenhei, quando ele estava em obra, eu me lembro que eu cheguei o Brasil Atacadista também estava em obra, então você conhece ali, a praça de alimentação é grande, existem outras operações.
E aí algumas pessoas olharam pra mim e falaram, nossa, mas é chique, hein? Só que não com um olhar meio de julgamento, assim, sabe? Cara, mas é muito chique para o Não ambiente, cabe. não cabe. Que aquilo ficou na minha cabeça por um tempo, assim. Então, quando a gente inaugurou, teve um super movimento, mas era um outro momento do país, né? Antes da pandemia. Quando a gente voltou da pandemia, que tudo começou a se normalizar, eu fui no supermercado no Brasil Atacadista ali dentro, tava passando uma compra no caixa e um colaborador falou, você quer sacola? Eu falei, não precisa, é aqui pra cafeteria mesmo. Dele, é da cafeteria aqui? Eu falei, você conhece ali? Não, eu nunca fui, deve ser muito caro, né, porque é muito chique. Aí aquilo me despertou, eu falei, caramba, eu não tô conversando com o meu público? Será que eu errei? Será né? que eu errei? E aí aquilo me fez pensar dali pra frente, cara, o que eu vou fazer e tal. E quando a gente pegou, que surgiu a oportunidade do restaurante ali, a gente já tinha feito Itajaí, e como eu falei antes, Itajaí foi um improviso do almoço, então aquilo começou a ficar pequeno. E a gente, cara, daqui a pouco vamos ter que aumentar aqui, falta mesa, enfim. Surgiu a oportunidade desse outro restaurante aqui, a operação estava pronta ali, né? O estrutural estava pronto, na verdade. A gente só colou a nossa marca lá, tirou a que tinha, colou e abriu. E aí eu comecei a perceber que, cara, calma aí, não é bem assim, porque o restaurante que a gente tinha pego ali e o nosso de Itajaí, as pessoas estavam se sentindo incomodadas, porque aquilo era meio enjambrado. Eu falei, pô, então não é bem assim, sabe? Pô, se eu faço uma coisa bonita, mas o meu público tá vindo aqui e eu tô percebendo que eu preciso melhorar. Que foi onde a gente fez uma obra ali na nossa unidade lá da Brava, de Itajaí, e eu encarei, falei, cara, vou fazer um ambiente legal aqui. A gente subiu a cozinha, elevador de carga para comida. Até porque a Brava tem um público de poder aquisitivo. Sim, mesmo a gente estando num atacadista, você tem esse público lá, mas ele ainda assim é minoria. Porque tem, ao mesmo tempo que a gente tem bastante concorrência ao entorno ali. Esse público que você se refere, ele vai lá na praia comer, porque é próximo da onde a gente tá, sabe? Então a gente pega mais o trabalhador ali do dia a dia, enfim, que é o nosso público mesmo. E eu fiz, e a gente, pô, banquei. Fui lá e fiz um buffet diferente e tal, com um layout diferente. E, cara, o nosso movimento, ele dobrou. Foi um desafio, porque a gente ficou fechado. A gente ficou quase 2 meses fechados para a obra. Então, pô, a gente parou uma operação que funcionava. E aí quando abriu, eu até prospectei isso. Falei, cara, a gente vai abrir, reabrir. Tem esse delay aí que esse cliente nosso que ficou órfão conhecer o outro restaurante aqui, então a gente vai ter Deu que trazer brecha para outros, né? Não, me enganei. Logo a gente foi e ali a gente começou, opa, peraí. Calma aí, as pessoas que vinham aqui antes, elas continuam vindo e estão trazendo mais pessoas e o ambiente está muito mais chique do que era antigamente. Então ali eu comecei a entender que, pô, calma aí, as pessoas querem um bom ambiente, cara. Sabe, você tem o desafio, eu tenho o desafio de estar onde estou, de ter um ambiente aconchegante, bonito e um preço justo. Sim. Sim, entendeu? Porque é a comida de todo dia, né? De todo dia, entendeu? Ali, a maioria das pessoas que estão ali, que frequentam o restaurante, grande parte delas, elas comem todos os dias ali, se não 3, 4 vezes por semana. A gente tem bastante cliente fixo. Então eu tenho o desafio de ter uma boa comida, um bom atendimento, um ambiente... Padrão, né? Padrão, um ambiente acolhedor e um preço justo. A gente tem que foi o que a gente conversou para desenhar a marca, o layout, de ela nome. não ser uma marca também que afastasse, né? Exato. Não fazia sentido fazer uma marca assim que passasse uma ideia de luxo. Exato. Né? Mas sim de proximidade, aproximação, né? Por isso que tem aquela fumacinha de panela, né? De você se identificar aquilo e aquilo não te assustar, né? De início. Não, opa, nossa... Não sei, até a gente brincou do nome na época, algumas sugestões de nome ali, a gente ainda brincou, né? Não me lembro agora quais, mas a gente, pô, isso aqui já é assim, eu não sei, mas é caro, né? Não conheço, mas é caro. Sim. Então tinha sempre esse... Mas nesse momento lá na Brava, eu meio que tirei essa dúvida que eu tive com esse comentário que eu ouvi, sabe? Eu falei, cara, não é bem por Até aí. porque, assim, se a gente fosse colocar o fast food num lugar de mercado de um ticket menor, o McDonald's não é feio.
Não, O Burger King não é feio. sim. Ao contrário, eles investem no layout de loja e renovaram, né? Porque o McDonald's tinha uma pegada bem mais carnavalesca e infantil, e hoje tá mais Mais clean, né? sóbrio, Hoje tá mais clean. cinza, preto, branco. Então, eu acho que se eles estão gastando dinheiro fazendo estudo de mercado, que muitas vezes o nosso outro empresário não está fazendo esse estudo, e eles estão fazendo isso, dando banho de loja, melhorando o ambiente, acho que está dando um sinal de que o público consumidor consome também a experiência do ambiente que está, né? Sim, total. Consome. O público hoje, ele é mais exigente do que nunca, tá? E ele... Cara, e você... Independente da classe, tá? Independente da classe. Isso caiu por terra pra mim, essa história do... não, eu gosto de algo bem simples. Não, não é bem assim. Cara, Você mas é que é tão de... relativo, simples, né? O simples, às vezes, o teu simples não é o meu simples, ou é... uma farofinha simples. É, 18 ingredientes, né? exatamente. E isso até é um outro ponto bem massa de trocar uma ideia, porque como tu é um restaurante de todo dia e também é um restaurante de conveniência, porque a pessoa tá no mercado, ela vai, almoça e tal, tu deve ter um público muito plural. Então, o que um Muito. elogia como muito bom, o outro diz, meu Deus, né? Então, Muito. Desafio também. O nosso público é o de passagem, assim, a gente tem uma porcentagem de fixo, a gente tem uma porcentagem de passagem, a gente tem, por estarmos ali na Marginal da BR, essa unidade, né, do Aririu, tá na Marginal da BR, a gente pega muita gente argentino, Viajante. de passagem, que essa pessoa possivelmente não vai voltar mais. Ou ela tá indo pro sul, ou enfim. Eu me lembro que quando... Até são coisas que você nem imagina que vai acontecer. Deu a paralisação dos caminhões ali, e como ali tem um espaço, porque tem o estacionamento da van e tal, tem o próprio estacionamento do mercado, eles concentraram ali. Quando a BR ficou travada, ficou tudo concentrado ali. Cara, a gente vendeu como nunca vendeu. Pra quem? Pros caminhoneiros que estavam ali. Então, sabe? Então, cara, como você tá numa localização ali privilegiada de passagem, você também tem... A gente tem público, bastante gente da Serra, porque o pessoal da Serra não tem opção de atacadista, né, grande assim. Então o pessoal 282 vem ali e tal. Então é muito plural, muito plural. A gente tem o pessoal de Rancho Queimado que vira e mexe tá ali, faz aquela compra de 3, 4 carrinhos, até mesmo comerciante de lá, que vem aqui comprar e já para almoçar, já conhece a gente. É sempre uma ideia que eu troco com as minhas colaboradoras de frente ali, de frente caixa, é isso, de perguntar para elas, né? Cara, vocês estão entendendo? Não, Herbert, bastante gente diferente aqui. E em especial, a do Aririu é muito plural. É de tudo, assim. Isso era uma pergunta que eu ia te fazer, porque apesar de... Beleza, tu tá dentro do Brasil, que é uma operação relativamente padronizada, né? E aí tu tá em bairros diferentes, porque hoje é uma unidade no Sertão, uma unidade no Aririu, uma no Nova Palhoça, na Brava ainda é pé da serra, né? Sim. Só que, ok, é a mesma oferta de serviço. Como que deve ter, né, uma diferença de público, de perfil, de exigência de bairro para bairro, não? Tem. Ali no Aririu, com o Nova Palhoça, nem tanto. Até porque são bem próximos um do outro. São bairros vizinhos, né? Então a gente sente mais a do Aririu por essa questão que eu falei aqui de ser beira de BR, de passagem e tal. Mas a gente já sente uma do Sertão aqui. Já é um outro tipo de público. Já é um público que daí surgiu a ideia da gente trabalhar também com delivery, porque é um pessoal que pedia bastante. Já no Aririu, por exemplo, antes do Sertão, a gente não tinha tanto essa demanda de pedido do pessoal, faz entrega ou não e tal. Aqui no Sertão surgia bastante pedidos de entrega, e a da Brava completamente diferente, né? O público da Brava, ele destoa do... É outro tipo de operação. É outro tipo de operação, mesmo sendo... Não me refiro à classe, ao ticket médio, me refiro mesmo a pessoas, assim, sabe? É outro tipo de público. E uma curiosidade maluca, existe daí alguma personalização de cardápio, pensando na região, não? A gente hoje... A gente faz o máximo possível para tentar padronizar o cardápio, né? Em todas as unidades. Até por conta de compra. Isso. O da Brava é o único que ainda não entrou nessa... Eu faço isso nas 3 unidades. A gente nas 3 unidades, a gente tenta ao máximo fazer isso. O da Brava, apesar de seguir a mesma linha, não é, assim como os outros, ele oscila um pouco por conta de gosto mesmo.
Não é nem por conta de produto, sabe? Os insumos são os mesmos, o tipo da carne e tal. A preferência de A alimentação preferência. é diferente. A preferência é diferente. Te perguntei porque no passado a gente teve o Nando da Quino aqui, e eu perguntei pra ele isso e ele falou, não, realmente, o que o campestre quer comer é diferente do que o pessoal do norte da ilha tá afim de comer. Nas 3 unidades daqui, da Grande Florianópolis, a gente trabalhando com o mesmo cardápio, mas você sente que no sertão, naquele dia, saiu mais isso, no outro saiu mais isso. Bom, o exemplo que eu estava conversando com... Nós temos ali um supervisor que cuida dessas 3 unidades ali, da gestão das pessoas, enfim. E a gente estava falando sobre isso com relação à muqueca de peixe. Ele assim, cara, no Aririú a muqueca sai bem, aqui no sertão não sai tanto. E aí, sabe, a gente já colocou 2, 3 semanas e não saiu tão bem. Agora no Aririú é um sucesso, assim. Então você vê que muda. Muda. Eu cresci com uma tia minha com um restaurante, a minha mãe ia muitas vezes ajudar, ela tinha o buffet de todo dia e também tinha as festas no final de semana. Então eu tive uma criação que acompanhou muito de perto a loucura que é estar dentro de uma cozinha de buffet, e repõe isso e aquilo e tal, e aquele dia tal, o insumo não estava bom, teve que mudar de última hora e tal. E aí, por que eu tô falando isso? Porque tu já deve ter uma dificuldade bem grande de logística para as operações que tu tem, e manter padrão já é uma coisa muito difícil. Sim. Ficha técnica, tal, preparo, beleza. E aí, como que faz, né, nesse sentido, para seguir processo e agora, pelo que a gente estava trocando uma ideia, inovar, botar delivery, que é outra operação, né? Outra operação. A gente estava conversando aqui em off, fora do ar. É uma operação nova, a gente começou agora, recente, tem 1 semana, 2 semanas que a gente... Tá experimentando isso. Experimentando o delivery, incorporou o delivery e realmente é outra operação. Nunca tinha trabalhado com entrega. Na Brava, lá no início, quando a gente só tinha a Brava e a cafeteria aqui, ainda nem havia o restaurante do Aririú, a gente chegou a colocar o iFood ali, mas era mais voltado para a cafeteria, né? Não tinha o almoço era salgado, enfim, que acaba se tornando mais fácil, porque você pega um salgado da vitrine, empacota, faz a embalagem e entrega para o motoboy. Agora, quando você vai fazer um delivery de marmita, não, você tem que montar, tem o padrão da marmita, tem tudo mais, você tem que deslocar um colaborador para fazer isso, tem o volume, daqui a pouco você começa, a gente tem exemplos aí de restaurantes na cidade, ou tem em Balneário Camboriú tem um restaurante que vende mais de 500 marmitas por dia. Tem um filão de mercado aí, né? Então assim, cara, ele é referência, não me fugiu o nome agora. Acho que é Rei das Marmitas, alguma coisa assim. Não pode fazer propaganda. Mentira, pode fazer propaganda sim. E ele... Então, assim, eu até usei ele como exemplo numa reunião que a gente teve com a equipe, porque, cara, esse cara chegou nesse ponto. E a gente? Se a gente um dia chegar próximo disso, acho que a gente tem uma forma de tu escalar dentro da tua própria unidade. Exatamente. Ali, né? Você tem que se preparar para isso. Eu tô aprendendo também, uma operação nova, e a gente também tá aprendendo ali a como fazer. Tem bastante demanda, a mais do que eu imaginava, porque eu tinha para mim que, cara, eu abri o iFood, tem uma lista, né? Você vai rolando para baixo ali, é uma galera. Difícil competir, né? Difícil competir, todo tipo de preço, enfim. E eu tinha minhas dúvidas, eu falei, cara, e não, a pessoa, acho que ela come uma vez, eu já consumi mais iFood, mas hoje nem tanto. Mas é um fato, né? Que depois eu falei pra ela, eu sou assim também. Se você gosta de um, você já vai nele direto. Eu não quero errar, né? Você já vai nele direto. E é isso que acontece. Mas eu acho que tu tem uma outra vantagem. Vamos dizer que eu moro próximo do Brasil e às vezes eu vou. E eu já vi a tua marca. A hora que eu vou escolher uma marmita, por mais que seja um produto relativamente comoditizado, esse restaurante eu sei, eu conheço, eu já vi, Sim. Existe uma casa, né? Então talvez tu tenha sem querer essa vantagem também em relação aos outros que às vezes abrem a marmitaria no fundo da casa e tal, e não existe essa presença de marca, né? A parcela do pessoal que não procura só preço, né? Não, eu quero entender de onde que vem a comida e tal e tudo mais. E acontece tanto que a gente tá lá 1 semana e o fluxo de iFood é maior do que até eu imaginava, do que eu esperava, assim. Então a gente hoje está se organizando para isso. E com relação a manter um padrão ali, como você perguntou antes, antes até mesmo da gente sentar para conversar ali, de eu falar, cara, eu preciso me organizar, eu preciso ser alguém no mercado, botar minha marca ali, expor ela, ter uma marca realmente minha.
Eu já vinha num processo da gente fazer ficha técnica de todos os pratos que a gente trabalha, de fazer de montar um padrão dentro da cozinha que seja padrão em todas as unidades também. E esse é o desafio, né? Esse é o grande desafio. Ele é diário. E ele não acaba, né? É um Não. desafio infindável, né? É o enxugar gelo, né? É falar hoje para repetir amanhã. Sem falar que a tua equipe, ela é dinâmica, tu vai abrir outro, tu vai ter que construir tudo isso em outro time, né? E até esse era um comentário que eu ia fazer, porque como a gente trabalhou junto, eu tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas do teu time, que é muito parceiro, né? Eu conversei ali com o pessoal do Aririu no dia que a gente foi fazer a captação da mudança de fachada e tal, e tem como fazer eu digo assim, inovação, porque tu tá saindo de uma operação que já tá super sedimentada para fazer o delivery. E tem como fazer isso sem ter uma equipe parceira nesse processo? Não. Né? Aí a gente vai falar de... Eu só tô aqui por causa das pessoas. Né? A gente está aqui conversando e as operações estão abertas porque são pessoas. Inclusive, no horário em que, de fato, as operações estão abrindo, né? Estão abrindo. Então, assim, a gente, no fim, lá na ponta da linha, são eles. São eles. A empresa, o Panela Nossa tem 3 unidades, o Pé da Serra tem 1 unidade, pessoas. Eu sou um só, meu pai. Então a gente não teria condição. Então tentar a gente montar um programa dentro da empresa para fidelizar os colaboradores. É um desafio também, a gente aprende todo dia o como fazer, o que fazer. O perfil do cara vai mudando também. O perfil vai mudando e padronizar, bater. A gente tem o nosso, que você conhece, o Renan, que é o nosso supervisor hoje, ele começou como cozinheiro. É um jovem aí de 30 e pouquinhos, início dos 30, começou como cozinheiro ali. Eu consegui enxergar nele, falei, putz, eu acho que esse cara, ele tem sangue ele no tem, olho tem aí, mais aí. Tem sede, né? Tem mais aí, dessa laranja aí tem mais. E tá com a gente, hoje supervisiona as operações, cuida dessa parte de padronização, de ficha técnica e tal. E eu acredito muito nisso. Fui aprendendo no decorrer que, cara, um fruto teu aqui, se você lapidar uma joia tua aqui, vai para frente. Porque a gente está vivendo hoje num momento onde a mão de obra está ficando cada vez mais escassa, está ficando cada vez mais difícil. Mas será que o pessoal não quer trabalhar na alimentação? Quer trabalhar com outra coisa? Tu acha? Eu acho que a gente vai passar por um processo no futuro próximo, que a gente já está sentindo, mas a gente vai sentir mais, onde a nova geração escolheu algumas outras profissões, não essas mais, entendeu? E eu acho que isso veio dos próprios pais, assim, eu não quero que meu filho seja isso ou aquilo. Trabalha no escritório, trabalha em profissões ligadas mais à tecnologia e tal, né? O que eu acho um erro, porque o Renan, por exemplo, vou citar ele. Cara, hoje ele é um empreendedor no CNPJ dos outros. Intraempreendedor a gente chama, né? Que é quando empreende dentro da operação. Você empreende na operação do outro. Então, o risco é meu e você está empreendendo aí. Mas o que significa isso? Significa que ele ganha por produtividade. Então, quando alguém pensa dessa maneira, de falar, eu gostaria que meu filho fosse advogado, eu gostaria que meu filho fosse... Não que ele não vai ser bem-sucedido, mas ele pode ser bem-sucedido em outra coisa também. Na verdade, sim, qualquer profissão... Qualquer profissão. O cara pode... É o que eu costumo falar. A minha posição, a posição de todo mundo que você trabalha, o empreendedor aqui do outro lado, cara, ele tá sedento por alguém com vontade, ele tá sedento porque ele quer empreender. Então o empreendedor, ele quer empreender, cara. É difícil, hoje em dia mudou bastante também, você vê que é difícil aquele cara que quer ficar do outro lado do balcão, aqui só ali, não, eu gosto do meu aqui, tem esse perfil, mas a maioria hoje quer voar, cara. Eu percebo essa mudança desse perfil que tu tá falando, de um cara mais, vou dizer assim, mais passivo e o outro que é mais agressivo, mais ativo, até na própria gastronomia da nossa região, assim, de um lugar que o cara queria estar no caixa, que ele quer estar todo dia lá, ou que ele sente que ele tem que estar, né? Que ele sente que ele não tá pronto para sair. E eu tenho visto muito mais operações hoje com essa característica tua de é um negócio, eu não quero ficar preso a esse negócio. E aí, às vezes, as pessoas, assim, às vezes sentem que falta uma romantização, né? Ai, mas é a tua, tem o restaurante e tal. Mas é um negócio, não tem muito... Eu falo isso e tem que cuidar para falar, porque alguém pode... Mas eu sou empreendedor. Um período... A pergunta que eu ouço.
Pô, você tem saudade da música? Tenho, pô, era legal. Eu tinha, a banda são meus amigos até hoje, então a gente se encontra e tal. Eu tenho saudade daquilo, mas eu tenho saudade dessa parte ali de estar com eles, de fazer um som que a gente pode fazer num churrasco. Agora o trampo O trampo todo, não. à noite. É o que eu costumava falar. Eu cobrava pelo que eu fazia antes se eu for pra subir no palco, cantar e ir embora, de graça. era de graça, porque aquilo era legal. A gente cobra pelo perrengue do antes ali. Então, o empreender é isso. Eu empreendi na música. Naquele momento ali eu empreendi. Eu não sabia disso, mas é. E hoje eu estou empreendendo na gastronomia. Nesse caso, aí é uma pergunta que não é pra todo mundo. É uma pergunta pra ti, assim. Tu acha que tá dando certo? Pô, tá com 4 unidades abertas. Porque tu não é um cara que gostava de receber pessoas em casa e resolveu abrir um restaurante. Sabe? Porque tem muito isso, assim. Tem. Não tá errado, tá, gente? Eu sei que tem gente que gosto de cozinhar, vou abrir um restaurante. Gosto de receber pessoas em casa, vou abrir um salão e cozinhar para essas pessoas. Tu acha que pra tua receita de sucesso até o momento, a tua conexão com ela não é afetiva, ela é mais de negócio mesmo e por isso que tá dando mais certo? Eu acho que sim. Eu nunca tinha pensado por esse lado. Mas... que é uma apresentadora, meu bem. Eu acho que porque e eu também entendo que é o fator também de correr risco, que eu tenho isso muito dentro, assim, de mim. O correr risco faz parte do... eu gosto. Vamos abrir, por exemplo, a nossa nova unidade no Nova Palhoça é um bairro novo ali, né? Novo que eu digo em crescimento, né? Ainda tá muito terreno, sem construção. Você conhece ali. Uhum. Então, é um bairro novo que eu sei que várias pessoas não abririam ali. Se fossem ali, iam fazer um estudo rápido. Eu falei, não, isso aqui ainda vai demorar, tem que esperar e tal. Mas é aí que eu... Opa! É ali. Visto isso, por exemplo... A nossa unidade da Brava. Cara, eu abri aquela unidade em novembro de 2020. Se você perguntasse isso pra qualquer pessoa, ela fala, não, mas você vai abrir agora? Eu lembro que a minha esposa falou pra mim, cara, sério? Daí eu falei, não, vou abrir, porque eu já tinha colocado lá que aquela sala era minha, aí o mercado acabou atrasando um pouco a obra por conta da pandemia. Uhum. Pô, mas é pandemia, cara. Tá tudo aí ruim, o café tá aí basicamente sem vender nada. E a minha cabeça só pensava, cara, mas vai acabar. Em algum momento. Não, vai acabar. E quando acabar, as pessoas vão voltar e quem tiver lá vivo vai colher esse fruto aí. Esse fruto aí, entendeu? Então eu acho que isso me move. Mas assim, pelo pouco que a gente se relaciona assim de negócio, eu percebo que, eu gosto de arriscar, né? Mas eu não acho que é um risco leviano, porque vamos falar dessa questão da Nova Palhoça, né? Quando tu me chamou pra ir lá pra gente ver a questão da comunicação visual e tal, tu tava com uma preocupação que muito empreendedor não tem, do tipo, eu preciso ser visto, eu tô num ponto distante. Georgina, o que a gente pode fazer pra comunicar mais? E aí a gente fala, é um indie banner, é adesivo e não sei o quê, e lá daquele ângulo o cara que passa de carro. Então, assim, é um risco, mas é um risco que tu estrategicamente tá se preparando pra passar por ele, né? Sim, é um risco... Diferente de outros que abre a porta, agora vamos orar que entra gente, né? É a diferença que eu acho da pessoa que você comentou. Pô, você não é aquela pessoa que recebia as pessoas em casa, eu fazia um super risoto, eu vou abrir uma risoteria, porque o meu risoto, meus amigos falam que é muito gostoso. Uhum. Eu acredito que essas pessoas têm a paixão e às vezes, dependendo da tua paixão, você fica meio cego e você acha que, poxa, meu risoto é muito bom, não tem como dar errado. Aí o ambiente não é muito bom. E aí você foca no seu risoto e tal, e você deixa de ter aquela visão mais ampla de negócio mesmo, né? Uhum. Quando você corre risco, que eu comentei do risco, claro, você vai lá, entende e fala, opa, peraí, se eu tô aqui, eu tenho que puxar gente daqui, eu tenho que vir daqui, e eu tenho... Tá, eu tô aqui correndo risco, mas eu tenho essa margem aqui, eu tenho tanto tempo para trabalhar, se em tanto tempo eu tiver um público X, e claro também, né, você já tá indo pra sua quarta unidade, você entende como é que funciona o negócio. Uhum. E aí, assim, beleza, eu tenho as outras 3 que vão agora me ajudar enquanto a outra... Exatamente. Né? E você vai fortalecendo a sua marca, né? Sempre. Porque hoje eu consigo ver algo que a gente conversou, né? Que até foi quando eu coloquei aquela placa grande ali no Aririu pro lado da 282, que ainda eu comentei contigo, eu falei, cara, eu quero que as pessoas
se familiarizem com a marca, né? De olhar e falar, tá, é aquela que tem ali. E hoje a gente já sente isso, entendeu? Daí é bom porque uma unidade ajuda a outra também, né? Total. Tu passa por, Muito. já conheço, já comi na outra e tal. Que é o que eu tava falando do que o delivery, ele vai ter a ajuda do ponto físico também, de certa forma, né? Ele Sim. vai ter um pouco desse respingo, assim, né? A credibilidade de você ter mais de uma unidade em tudo, tá? Em tudo. Com o fornecedor, com o cliente, é outra. Hoje eu já consigo sentir isso. Do cliente ir, de eu estar aqui no sertão, aqui ali, dando uma olhada, conversando com a minha colaboradora do caixa ali, de passar alguém e falar assim, comi um peixinho lá no Nova Palhoça semana passada e tal, então opa... o negócio já é tipo assim, sabe o Divino Fogão que a gente sempre conversava ali do shopping? Como uma referência, Como né? uma referência, de você parar no... Eu me fiz essa pergunta e fiz essa pergunta para outras pessoas. Se você parar na praça de alimentação de um shopping, escrevi alguns nomes assim, aleatórios que não existem, e botei lá de 2 franquias, do Divino Fogão, e você quer comer comida brasileira, onde é que você vai? Eu vou no Divino. Porque é que você conhece, porque às vezes você nunca comeu no Divino, mas tem em todo shopping, né? Se tem em todo shopping é porque... Deve ser bom. Deve ser bom, exatamente. Daí é o marketing, né? Exatamente. Aí ajudando, impulsionando isso. É o marketing, é a tua... se tem 4 unidades é porque alguma coisa está sendo bem feita aqui. Ninguém sai dando tiro aí e fazendo bobagem. E eu sei que é uma engenharia, assim, que tem que ter uma harmonização muito grande, porque a gente falou sobre o desafio de constituir equipe, de manter tal, a questão do padrão. E uma empresa que tem 4 unidades tem que comprar bem ou não tem que comprar bem? Em ramo de restaurante, na verdade, o teu lucro tá no comprar bem, né? Porque é uma coisa de centavos, né? O teu lucro tá no comprar bem. É onde eu falei que sua posição perante ao mercado muda quando você vai escalonando o teu negócio, tendo mais unidades, porque daí você tem poder de negociação com todo mundo, né? Aí o teu fornecedor quer sentar com você para conversar. Aí já, cafezinho, já bonificação, vai te visitar mais vezes, quer testa entender esse produto aqui. Quer entender o porquê que você não compra X ou Y dele, aí muda. E esse é o segredo. Principalmente ali no Panela, no Pé da Serra, onde a gente trabalha, pelo menos a gente tenta nos dias atuais, trabalhar com um preço justo. Então, para você entregar algo de qualidade e trabalhar, a sua margem reduz, você precisa de volume, e é compra. É na compra. É a parte que eu faço hoje e que é a mais difícil de terceirizar. Porque você já entende como é que funciona, você sabe aonde tá o perigo de você se perder ali, né, na tua conta. Porque também, eu não sei, imagino que seja assim, também não é a qualquer custo, tipo, baixar custo, né? Não. Comprar coisa ruim, deixar o cardápio inferior. Exato. Você ter aquele produto que é ele que você trabalha, que é um bom produto, e você precisa brigar com ele. Hoje a gente vive um período onde tem muita oscilação em tudo, muita oscilação. Na verdade, não é nem uma oscilação, é uma inflação, porque nunca volta para onde... É uma oscilação que, na verdade, é 2 para cima cai 1, 2 para cima cai 1, no máximo. A gente não consegue repassar tudo, né? A gente tem que absorver um pouco e não pode cair a qualidade. Principalmente quando você tem mais de uma unidade, porque isso respinga nas outras, né? É o ônus e o bônus, né? Se a pessoa vai em uma unidade sua e ela não gosta, cara, ela não vai mais em nenhuma, né? Porque ela vai carregar isso aí para ela. Sim, né? E se ela puder falar para as outras pessoas também não ir... E é o produto, é uma junção de você ter uma padronização, né? Ficha técnica, enfim, dentro da cozinha, você ter uma equipe harmonizada e um bom produto na mão de quem vai fazer. Não adianta entregar qualquer coisa que não vai funcionar. E tem uma outra questão também que para nós é muito presente, que é o que eu digo para eles. Cara, você agradar ou impressionar com um produto, um filé mignon, um produto caro, é fácil. Agora eu quero ver você trazer aqui a mãe com o filho antes de ir para a escola para comer aqui todo dia e impressionar ela com arroz, feijão e um bife acebolado. E no outro dia um filé de frango. E
E que a gente sabe que é uma produção de volume também, né? De volume. Tá, tipo, impressionar com feijão e arroz num lugar que é salão com 2 mesas. Não, Exatamente. é Não, volume fila, galera volume impaciente pra comer, tá com fome, o pessoal fica irritado com fome. hoje um dado aqui, mas hoje no Aririu a gente atende uma média de 300, 250, 300 almoços por dia. Uhum. Na unidade do Aririu. Então é bastante gente. Então tem fila, o pessoal tá impaciente. Tem fila, exatamente. Às vezes ele vai pegar o buffet, ainda não tá totalmente reposto, alguma coisa. Exatamente. Você tem o desafio de manter o buffet organizado com 120 pessoas servindo num espaço de tempo de 40 minutos. Sim, porque o show acontece num período curto, né? O show acontece num período curto. Das 11h40 ao 12h30 é 120, 140 pessoas. Uhum. Então E impressione fazendo isso tudo, né? É difícil, é bem desafiador. E aí a gente volta para as pessoas, né? Uhum. É ter um time engajado, ter um time. Ter um time, não ter as pessoas ali, né? Ter um time. Vendo elas como números a pagar, né? E elas também não estando ali pelo dinheiro. Não funciona. Também claro, mas não só pelo, né? Tipo, entender que ela pertence a uma coisa. E tem que ser pelo dinheiro, mas o dinheiro tem que valer a pena para ela. Uhum. Entendeu? O dinheiro tem que valer a pena. Porque parece meio óbvio isso que eu falei, mas não é. Porque tem muita gente trabalhando, ganhando, não tá satisfeito com aquilo, mas não sai. Porque tá muito tempo na empresa. Uhum. Porque, eu não vou pedir para sair, sabe? Aquela história toda. E fica todo mundo de um lado puxando sardinha. Não, eu tô aqui, eu ganho bem, cara. E eu gosto. Uhum. É esse o desafio, né? Não, tipo, é desorganizado, ou me tratam mal, eu não sei muito bem o que eu tenho que fazer, toda hora vem uma coisa diferente que eu não sei, que eu não entendo muito bem essa demanda. Tá muito barato o meu salário para eu passar por isso tudo. Exatamente. Porque às vezes eu acho que, não tô dizendo que é 100% isso, mas às vezes o cara reclama do salário, mas não é o salário. É o quanto custa para ganhar esse salário, às vezes né? o ambiente que ele tá já não é favorável, entendeu? Ele não vê a prospecção dele ali dentro. O fator de eu ter hoje, como supervisor, alguém que já foi meu cozinheiro, é um pouco de estímulo para quem tá lá dentro. Opa, eu entrei aqui e pode ser, a empresa cresce, é uma empresa que já tem mais de uma unidade, e olha só, teve uma pessoa que saiu daqui do mesmo lugar onde eu tô agora e hoje ganha melhor, tá num lugar melhor e tal. E eu percebi isso, daí voltando para aquela memória de quando eu fui tirar foto lá, que tava o teu supervisor, né? Que aí tava, desculpa o nome que cuida da rede social também, né? A Kate. A Kate e mais uma cozinheira. E aí eu fui fazer. Não, peraí que eu vou arrumar melhor para ti. Peraí que Então eles estavam preocupados com aquilo que estava sendo feito e orgulhosos de mostrar. Daí uma hora que brinquei com eles, não, vamos pedir para fazer uma foto deles no buffet. E eles estavam assim, ó, tipo... E eu nem tava lá, né? Não tava e não avisasse que eu ia. Não né? avisei. Que ele falou assim, mas não avisaram que... Aí depois eu conversei contigo dele, não, eu queria ver como é que ia ser, se o buffet ia estar bom no dia e tava. Então acho que até isso é um outro comentário legal de fazer. Tu consegue olhar isso, tipo, olhar o rótulo fora da garrafa e perceber, poxa, tô construindo uma coisa muito massa. É desafiador, eu me estresso, Sim. às vezes dá vontade de entregar tudo, né? Mas, ao mesmo tempo, tá vivendo um sucesso também, né? A gente hoje passa por um momento bem legal. O Nova Palhoça foi uma surpresa muito boa. Como a gente conversava ali na época da obra e da gente montando tudo ali, acho que eu comentei contigo, eu falei, bom, aqui é um desafio, a gente está começando num lugar novo, a gente não está de frente para o mercado, pelo contrário, a nossa sala é lá na ponta. E é do zero, do né? zero, tal. E, cara, a gente viu o reflexo das outras, do Aririu, né, principalmente, porque está ali próximo, respingar ali. E daí a gente, opa, cara, esse é o caminho. A gente não está... a gente não está começando agora, as pessoas já estão identificando, mesmo que ainda tivesse uma transição de marca, né, que mudou-se a fachada do Aririu depois, enfim, mesmo assim a notícia correu rápido e muito isso eu atribuo, até você falou da Kate também, uma excelente surpresa para mim, assim, uma pessoa que, cara, parceirona, essencial para a empresa e muito de a pessoa
saber pelos próprios nossos colaboradores de que, olha só, agora tem um lá no Nova... Ah, é mesmo, é. Agora tem um lá em São José também, que nessa época, no início, nem a rede social mesmo, a gente estava naquele processo de mudança. A gente não tava... e fica meio... quando der tempo, né? Quando exato. Não, vai chegar a hora de olhar para isso, exato. né? Então, o Nova Palhoça foi uma surpresa muito boa e aí eu consigo identificar de que, opa, as outras já estão começando a refletir. Aí tu vai ficando bom em obra também, né? Já, meu pai, então... Estão bom em construir já, né? Já dá pra montar uma... Quando o cara vai multiplicando casinha, ele tem que ser bom em obra, né? Tem que ser bom em obra, Na verdade, hoje tá valendo a pena pegar uns 3, 4 pedreiros e registrar e ficar com eles. Ah, é? Com... É igual tatuagem, dói, daí tu esquece da dor, tu quer fazer de novo, né? Porque eu tô te falando, e aí, tu vai abrir outro, daí tu, vamos ver. Eu nunca fiz tatuagem, mas olha a galera que tem um monte, deve ser assim, porque dizem que dói, mas tem um monte, deve ser assim. Quando esquece a dor, faz Na outra. verdade, quando a obra tá faltando uma semana pra terminar, você fala, ó, essa é a última. Acabou. Eu não faço mais, Chega. eu não aguento mais. Aí agora a gente tá conversando da próxima. Daí equilibra, começa a dar certo, aí abre, o pior já passou. Você vê tudo bonitinho, você fala, nossa, que legal, né? Já tá na hora de... Até porque a transição de uma pra outra foi, das duas últimas ali, foi, 2 meses, né? Sim. Eu apertei a mão do pedreiro num mês, no outro mês eu tava ligando pra ele, olha só. Vamos ser sócio? Tô te esperando aqui amanhã. Vamos ser sócio pra começar. E tem que ser rápido também pra fazer valer a questão da locação e tudo mais. Tem todo um desafio logístico financeiro nesse sentido também. Né? E essa última nossa é um desafio também de a nossa única unidade na rua, né? É verdade. Na rua, né? Com frente pra rua. Com frente pra rua, onde você lida com situações, até mesmo é a nossa única unidade que a gente tem um atendimento em mesa, né? Não é um atendimento, mas a gente tem um serviço de mesa, de limpeza de mesa e tudo mais. Lá na Brava a gente tem mesa também, mas acaba sendo dentro do supermercado, então ainda assim é diferente. Uhum. Então é bem plural, né? A gente tem um na rua, que é, né, um na Brava, que a praça de alimentação é nossa, e os outros 2 que são dentro do mercado, com a praça de alimentação do mercado, né? Uhum. E acho que isso também é outro pilar, assim, de sucesso, porque se tu tem um parceiro de uma empresa tão grande como a Mundial Mix, né, que tá dizendo, e aí, vamos abrir nessa, vamos, tá afim, né, não sei se é bem assim que funciona hoje, mas pra tu tá na 4ª unidade, chancelado por eles ali, já tem uma confiança estabelecida, né? Sim, a do Sertão foi isso, né, já existia uma operação ali antes da gente. Essa operação acabou saindo e eles nos convidaram para assumir ali. Assim como Nova Palhoça, eu percebo que eles ali, pelas operações que existem, que são as mesmas, se você for ver, é sempre o mesmo, tem sempre um cachorro-quente, que é sempre o mesmo, uma lanchonete, eles mantêm essa parceria, né? Eles têm a tendência de... Tem a tendência de manter, que pra gente é excelente também. Eu particularmente gosto muito de ter a operação dentro de supermercado, não até esses dias perguntaram para mim, pô, e shopping? Falo, cara, não acho que não. Não sei se é o momento. Não sei se eu teria vontade, claro. Pode ser que pinte uma boa oportunidade, mas hoje não. Agora, na questão dos atacados ali, eu gosto do formato ali. Até porque tu já dominou esse formato. Né? Acho que é mais confortável para mim, então por isso que eu falo isso. Até isso essa pergunta que eu ia te fazer. Eu sei, hoje, quando o empresário que ele já está com mais unidades e tal, ele está quase como um cheque em branco, no sentido assim, o que eu faço agora? Eu posso abrir mais, eu posso abrir outra rede, eu posso voltar a ter cafeteria. Tu tens um vislumbre do que tu quer fazer para diante ou é uma coisa que tu ainda está avaliando? Assim? A gente avalia o crescimento, todo dia a gente conversa sobre isso, porque é um desafio montar um time, é um desafio... a situação que a gente vive hoje do próprio país em si, né? Uhum. Do preço dos insumos e tudo mais. Isso não é uma reclamação, é um fato, pelo contrário. Eu sempre digo que Santa Catarina vive numa bolha. A gente vive... a gente é autossuficiente aqui, então acho que por isso que a gente não sente tanto, né, a porrada que infelizmente a gente vem levando. Mas a ideia é continuar prospectando e nesse caminho ali de restaurante, hoje eu não me vejo abrindo uma outra cafeteria, eu acho que... outra linha de marca, né? Outra linha de marca, eu estou confortável aqui, hoje eu estou dominando aonde eu estou, então isso me dá mais coragem e tal, mais tranquilidade para continuar aqui. Uhum. Até você ver pela inauguração, né? A gente inaugurou o Sertão um pouco depois do Nova Palhoça, o Nova Palhoça ainda eu brinquei com a minha esposa, falei, agora tá fácil, né?
que agora eu já sei para onde que vai, agora eu já sei tudo que tem. Então, começa a ficar Mais mais divertido tranquilo. do que agoniante, né? Com Aham. aquele... Até porque aquilo que te agoniava, às vezes, não acontecia de fato, e agora tu tá um pouco mais seguro do tipo, não, vai dar certo. Já apareceu de tudo na tua frente, então você já sabe, tá, tudo bem. Aí, Olha, olha. Ou quase tudo. Vamos botar quase tudo que Ou eu acho que quase é melhor. tudo. Então, eu me vejo hoje a gente continuar nessa linha de restaurantes e, de repente, empreender até fora da gastronomia, alguma outra coisa, que eu já me sinto na necessidade hoje de, apesar de ter mais de uma unidade, que eu volto, que é o meu lema ali, que quem tem um não tem nenhum, então por isso que eu sempre quis ter mais de uma, de repente buscar alguma outra coisa em algum outro ramo, sabe? Se a tua cabeça é como um empresário, ponto, pensar em diversificar as cestinhas para se vier a Exato. crise de novo, É. não fechar teus dois negócios, como tu falou no início, né? Tipo, não ficar sem nada, né? Eu espero e acredito que a gente não vai passar por aquilo de Quem novo. sabe um laboratório de vacina, porque daí se der outra pandemia... Ou uma construtora, né? Pode ser também uma construtora. Agora que tu já tá fera, né? Pode... Não, mais ou menos, né? Mais ou menos. Meu pai é fera, eu não. Eu só dou dois tapas nas costas dele e falo, a hora que você tiver com a Boa chave na mão, sorte. você me liga que daí a gente vem fazer o resto aqui. Coisa boa esse braço direito e esquerdo que tu falou, né? Tem que ter, né? Herbert, aqui tem um fenômeno igual ao programa de TV. A gente pisca e passou. E passa rapidinho. uma hora. Então, assim, meio que a gente se encaminhando pro final, eu volto a te dizer algo que eu tava falando no início do episódio, assim, que é muito massa quando a gente tem a oportunidade de se conectar com pessoas que têm um pensamento muito parecido com o nosso, que foi o caso do nosso trabalho, acho que casou muito, acho que por isso que deu boa, assim. Rolou uma transferência do tipo, eu acho isso, eu acho também. E aí rola uma confiança também nisso, né? E principalmente daí o que eu queria destacar é essa ideia de um empreendedor que ele tá afim de crescer, que tá afim de fazer o negócio acontecer. E é bizarro a gente falar isso, mas não é uma coisa tão comum. Porque o cara, às vezes, está acomodado num probleminha que ele gosta, ele culpa todo mundo pelo insucesso dele, ele está acomodado e eu não te vejo assim, eu te vejo com uma outra visão de mundo. Por isso que eu perguntei qual que é o próximo passo. De repente, largava um spoiler aqui, não sei, né? Mas eu queria que tu comentasse um pouco, assim, de repente... pensando num empreendedor que está ouvindo, né, esse podcast e pensando, cara, o que aconteceu ali, né? Eu tô aqui com o meu restaurante, eu quero sair dessa operação assim diretamente. O que ele fez que eu ainda não consegui fazer? Sabe? De que forma ele pensa, o que ele come no café da manhã, né? Que ele conseguiu dar um passo para multiplicar a casinha, enquanto eu ainda tô com esse restaurante sozinho, com vontade de abrir, mas com muito medo, né? O medo acho que é o principal aí disso. O medo e você ficar preso na operação, né? Tem muita gente que eu conheço, ou de restaurantes que eu vou frequentemente, até eu vou em um próximo da minha casa, que é mais ou menos isso. É um super restaurante de carne, assim, eu adoro. É um casal que toca o restaurante e nitidamente você vê que eles são presos a... Se eu não estiver aqui... Presença física. Se eu não estiver aqui, nunca vai funcionar. Cara, vai funcionar. Você, no início, vai ter alguns problemas, você vai ter problema no decorrer. A primeira coisa que eu ouvi de um empresário quando eu abri a minha segunda unidade foi... agora você vai começar a perder qualidade. Porque você não vai poder estar nas duas... Porque você não vai poder estar nas duas ao mesmo tempo. É verdade. E é verdade. Você vai perder. Porque você não vai estar lá. Mas eu vou dar um jeito de ficar perfeito? Mas não vai ser tão perfeito. O McDonald's é perfeito? Não é. O Burger King não é perfeito. Mas eles escalonaram. E os problemas, as dificuldades vão aparecer. Você vai reduzir com o passar do tempo. Você vai ficando experiente. Vai montando uma equipe cada vez melhor. Tua percepção melhora também, né? Tua percepção melhora. E você vai reduzindo a ponto de que, cara, vai ficar perfeito, talvez não aos seus olhos. Mas vai ser perfeito para quem vai lá comer. Você vai agradar 99% das pessoas que vão lá. E eu vejo que... 99 é até bastante para comida, né? Mas muito, né? É bem difícil você ter esse número. Até mesmo de quem está dentro da operação. Então, se tu é perfeccionista, cuidado, né? Eu acredito que para você... Quando você olhar para alguém e se sentir nessa posição eu não consigo sair, será que é você que não consegue ou será que é você que não quer? Eu acho que você tem que olhar para você mesmo, para ver, cara, será que ou você não consegue se desvincular disso aqui, achando que isso aqui só anda com... Eu sempre tive isso como regra. Cara, se eu preciso estar aqui é um problema. Tá errado. Eu tô fazendo errado.
Se só funciona comigo aqui, eu tô fazendo errado. Então eu tenho que. Então, se eu tenho 2 unidades e uma só funciona se eu tô lá, eu tenho que vender a outra e ficar só nessa aqui. Ô, Fábio, temos um corte aqui, né? Temos um corte maravilhoso. A frase dele que ele falou ali no começo foi perfeita. Vai dar pra usar tranquilamente. Temos um corte essencial, mas é porque é isso. Assim, ó. Tu sabes, eu já te falei, tu é meu convocado pra estar com a gente lá no Farofa de novo, agora mais VIP, né? Porque a gente já se conheceu, já se conversa, tudo. E aí tu vai ter amigos no palco também esse ano pra prestigiar, né? É verdade. Não, agora então... eu já iria, né? Obviamente, como mas fui agora, na primeira. Tipo, tem uma responsabilidade de prestigiar o amigo, né? De Não, estar com lá. certeza, com certeza. E então, só lembrando, assim, eu tô convidando ele, mas lembrando também o público, dia 27 de agosto tem Farofa, Fórum, de novo no Zabote, farofada boa, bastante gente no palco. E Comida boa do Zabote também, que comida é sempre muito bom. Boa. E te agradecer muito por tu ter topado. Tu és muito parceiro mesmo nesse aspecto, eu não tenho nem o que comentar. Eu tô muito feliz de poder trazer essa história aqui, porque às vezes volto a falar uma coisa que eu falo em outros episódios. A gente tem uma noção de que o empresário famoso é o empresário que trabalha na alta gastronomia, né? E existem muitos negócios que a gente consome, que a gente vê no dia a dia, que já multiplicou casinha, que já aumentou, que tem um empresário dando um banho de aula aí de empreendedorismo que às vezes a gente não fica sabendo desse case. Por isso que é importante, né? Então, te agradecer, dizer que estou muito feliz que tu veio, estou especialmente feliz justamente pelo fato da gente ter tido e estar tendo uma parceria de trabalho mesmo fora daqui, fora do Farofa, né? E deixar o microfone à vontade para tu quiser mandar beijo pra equipe, mandar um abraço pra mulher, dizer pra mulher preparar a farofa de alho pra ti no final de semana, ficar à vontade para dar tuas palavras agora. Eu quero te agradecer aqui. Também foi muito bacana a nossa parceria, é muito legal. Espero que seja aí para sempre, nos próximos que venham abrir, nos que já temos. E agradecer também o convite de estar aqui, porque pô, no ramo da gastronomia, apesar de estar empreendendo aí há bastante tempo, no ramo da gastronomia eu estou engatinhando ainda, aprendo muito. Farofa foi para mim muito legal ouvir o Alisson ali, todo mundo que passou por ali, é muito legal, sempre saio com melhor do que eu entrei. Provocado, né? Com uma ferramenta, uma coisa diferente. E trocar essa ideia e poder estar aqui contando o início, que eu ainda estou da minha trajetória, é muito legal. Agradecer também a equipe que está lá agora, nesse momento, atendendo o pessoal. Todos os dias, né? A gente chegou, falou disso, não é assim, é porque é um pega para capar 300 pratos por dia. Todos os dias, né? Todos os dias, menos dia 1º de maio e dia 25 de dezembro. Não é pouca coisa, cara. Não é pouca coisa, é desafiador. Então, e o que eu tenho para deixar para a galera aí, que pelo menos é o que eu aprendi até hoje, é que são as pessoas. Sem elas, a gente não vai rolar. Então, se você conseguir entender isso, eu acho que tá safo. Você já tá, você entra no caminho, na filinha, e agora vai embora, vai tocando em frente. Tá Obrigado certo. E a gente se vê no Farofa. É isso aí, galera. Mais um episódio do Farofa Cast chegando ao fim. Fica ligado. Em breve tem mais episódios da nossa segunda temporada. Tchau, tchau.